como que eu passei tanto tempo da vida sem entender a questão da alimentação, a questão dos exercícios físicos, a questão do corpo como um todo. São coisas que, quando você começa a caminhar na academia, conversar com o pessoal, você percebe que tem pessoas que já estão há anos acostumadas com isso e vivem muito bem. E economizam muito, porque quando você toma os suplementos adequados, quando você está bem com o seu corpo, você chega num ponto que você fica menos doente, às vezes até com doenças graves. Então, vai fazer uns 4 anos, acho, eu estava bem mais pesado, bastante sobrepeso, e eu comecei a treinar. E comecei a treinar sem querer, eu machuquei o braço, nasceu uma bola aqui, e o ortopedista falou, não precisa operar, faz fisioterapia. Eu falei, será? Fui lá e fiz a fisioterapia, 30 sessões de fisioterapia. Rapaz, o negócio sumiu, o tendão inflamado sumiu, eu melhorei, só que aí me disseram, se você não começar a treinar, não vai dar certo, daqui a pouco isso volta. E eu comecei a treinar sem parar. E aí eu entrei nesse universo fitness. Perdi 20 quilos, emagreci bastante, fui avançando. É outra vida, né, Davi? Fala a verdade. Outra vida outra aí, vida. já fui testando outras coisas, então hoje eu me dou bem com magnésio. Já percebi, eu tomo magnésio. Magnésio dá uma relaxada, dá um sono Meu dia gostoso. é outro. Tomo ômega 3, esse com certeza, que é o melhor de todos. E eu percebi uma coisa da saúde, Doni. Igual a espiritualidade, é uma base para a pessoa viver bem, para a pessoa chegar bem, a saúde também. Então, hoje eu encontro pessoas na academia de 70, 80 anos que estão melhor que muitos jovens. Mas porque entenderam, né? Entenderam cedo a alimentação, entenderam cedo que a atividade física é importante. Eu sei que o nosso próximo tema ainda a gente vai falar, mas para você trabalhar, para você viver, para você fazer, você tem que ter a base, que é a espiritualidade e a saúde. São os pontos que te deixam você poder ir no lugar, para poder você fazer, chegar estar no bem. próximo ponto, que a gente vai Isso. falar com a terceira dimensão, você precisa estar bem aqui, espiritualidade, saúde, né? E depois é o trabalho árduo, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre trabalho árduo, né? São 3 dimensões que são fundamentais para as pessoas, né? Exatamente o ponto que Porque você também falou. ter saúde e não ter uma prosperidade financeira. Sim. Mas sim, a saúde, se você sim. tem saúde e está bem de espírito, você vai buscar seu trabalho. Você vai conversar com as pessoas, você vai fechar um negócio, você está mais tranquilo. Sim. A pessoa que está desesperada, a outra parte diz, eu vou te fechar um negócio mais ou menos. Ela aceita. Depois ela passa um ano passando mal porque aceitou um negócio que não dá lucro. Então, se você estiver bem, se você se encontrar, estiver bem, é automático. Você consegue conversar direito com as pessoas, você está mais calmo, você consegue explicar melhor, você consegue até mostrar o valor daquilo que você tinha e não só a questão financeira. Então, a saúde, ela é uma das grandes bases do ser humano, do corpo humano, da pessoa poder, inclusive, ir num culto. E poder, inclusive, ter comunhão. Que eu vejo pessoas, às vezes, termina o culto lá, a pessoa fala assim, tô cansado, preciso ir embora. E a pessoa vai para casa ficar sentado comendo salgadinho. E não é por mal. É o que você falou, é o conforto mental. Isso é cérebro. Cérebro. Isso é sistema límbico dominando o teu corpo. Exatamente. Dominando a sua cabeça. Ele está mandando em você. É isso mesmo. E aí você percebe esse custo vindo. E é por isso que eu falei para você, eu acho que essas questões de saúde, isso que você faz aqui, de explicar para as pessoas, não tem preço. A bondade que você está levando, o bem que você está levando para essas pessoas, não tem preço. Porque hoje eu olho e falo assim, como que eu não entendi a questão de uma proteína numa comida? Como que isso não... Você viu que os Estados Unidos agora, eles inverteram a pirâmide, né? Porque durante muito tempo a base era farinha, né? Na academia já está invertida faz tempo. O pessoal da academia já não... proteína. É proteína quando acorda e proteína quando vai dormir. Não tem essa. Mas aí você já vai aprendendo, por exemplo, aí você come muita proteína... Dormir no sentido. Você descobre que também tem um erro em comer muita proteína por causa que também tem carbo. E aquela proteína vira carbo. Então, quer dizer, ela vira energia, uma energia desnecessária no seu corpo. Então, às vezes a pessoa está comendo lá... sei lá, 200 gramas de proteína e achou que comeu muito, mas ela não sabe que naquele frango... Na verdade funciona assim, né? Aí você pode explicar o teu melhor. corpo, ele precisa de carbo. Carbo precisa, não tem como você ficar sem carbo. Mas tem que ser o carbo certo, né? Você tem o carbo simples, que são as farinhas, arroz, macarrão, pãozinho francês, e você tem os carbos complexos, que são os integrais. E gordura é a mesma coisa, tem as gorduras boas, ômega 3, por exemplo, azeite, né? Você tem a linhaça, então você tem as gorduras boas. E você tem também as gorduras ruins, que são as trans. Por exemplo, a gordura de porco, ela foi demonizada durante muitos anos. A gordura de porco é excelente para a saúde. Uhum. A gordura do abacate também. E hoje, em dieta, você vê que eles colocam gordura de abacate, porque é uma gordura boa. É verdade. Porque, na verdade, é o seguinte, você precisa de energia. As suas células precisam de energia.
Então, ela busca onde? No carboidrato. Depois do carboidrato, ela vai buscar na proteína. Entendeu? É igual tem uma dieta chamada cetogênica, que a base é gordura e proteína. Então, ela busca energia lá. Porque ali vai gerar uma substância chamada corpos cetônicos. Né? É igual ao nosso cérebro. Eu falei que o nosso cérebro depende, ele não armazena energia, ele depende do carboidrato, ele depende da glicose que chega lá, que chega pelo sangue. Mas não tem como armazenar, o músculo já armazena, ele já consegue, o fígado armazena. E o nosso cérebro não. Só que existe uma estratégia que o cérebro usa, que é da proteína, quando ela vira corpos cetônicos. Uhum. Só que isso não é imediato. Sabe quando você fica sem comer, tá sem carbo e vem aquela dor de cabeça? Não sei se já aconteceu isso com você. Fica sem comer, por exemplo, uns 2 dias, sei lá, um dia. Você vai ter dorzinha de cabeça, porque tá faltando energia. Quando você faz a cetogênica, que é essa dieta que ela é pautada em gordura e é pautada também em proteína, você vai sentir dor de cabeça nos primeiros dias, mas depois você vai se adaptar. Uhum. Entendeu? Agora, o que eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, só que a gente só percebe depois de algum tempo. É justamente essa questão aí de entender a importância da alimentação, entender a importância da atividade física, entender a importância do movimento. Quando a gente é jovem, tá tudo uma beleza, tá tudo ótimo, metabolismo lá em cima, alto, você engorda e emagrece rápido, né? Se você não tem problema de de obesidade, por exemplo, por genética, sobrepeso por genética, você é jovem, o seu metabolismo, a sua tireoide, a sua glândula tireoide está produzindo ali T3, T4 hormônios. Mas depois, conforme você vai envelhecendo, na sua idade, na minha idade, por exemplo, esse metabolismo ele vai. Então, aí começa, por exemplo, a alterar a insulina, alterar a glicemia, a queima de gordura começa a alterar e vai ficando tudo muito difícil. Então, quanto antes você entender, é melhor. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente falou aqui do Energy, que é a fórmula moduladora do envelhecimento. O Energy foi desenvolvido com propósito, já pensando do envelhecimento acelerado. Porque nós já nascemos envelhecidos. Né? Nós nascemos envelhecidos. Só que a gente não tem essa noção quando a gente é jovem. Quando chega aos 25 anos, esse processo se acelera. Uhum. E o primeiro órgão que sofre com isso, Davi, é a pele. A pele é o primeiro órgão que sofre. E querendo ou não, a pele é um órgão muito importante. Uhum. Porque ela regula, por exemplo, a temperatura, ela impede, por exemplo, entrada de coisas estranhas no teu corpo. É verdade. E depois, o resto dos órgãos vão sofrendo. Coração, pulmão, rins, a cabeça, o cérebro, seu sono vai ficando ruim, né? E as pessoas, elas pensam apenas na pele e na estética e na performance. É um ponto importante isso também. Uhum. Porque o seu corpo, o nosso corpo, ele não vê estética, ele não vê performance. Ele vê sobrevivência. É por isso que o cérebro também não cresce. Ele não vê isso. Ele vê sobrevivência. O cérebro, ele quer sobrevivência. Ele não gosta do desconforto. É por isso que as pessoas não mudam com facilidade, entendeu? Porque mudança é desconforto. É o deserto, né? Como lá, falando lá da Bíblia, né? Aham. Moisés, depois veio, né? Continuou lá, foi o Josué, né? Aham, Josué. Josué que continuou, enfim. Você é a melhor pessoa para falar. Então, o deserto, o nosso deserto, o desconforto é o nosso deserto. Então, se a gente não preparar isso, então a saúde, voltando aqui, você falou agora que você percebeu que se cuida, vai para academia, alimentação, né? A cabeça também é muito importante. Se socializar, que você já faz Sim. muito bem na igreja. Aqui, agora a gente aqui no nossa, no Na podcast, academia também. academia, isso é muito importante. A vida social é muito importante. Então, a saúde não é apenas a saúde do corpo, né? Não é apenas a saúde da cabeça, né? A gente vai envelhecendo, o nosso sono vai envelhecendo junto, tá? Eu percebo isso. E como você lida? Você dorme bem, por exemplo? Durmo bem, a gente lá na academia faz campeonato de sono. A gente tenta ver quem consegue dormir 8 horas, mas nem todo mundo consegue, nem todos Normalmente a queixa é assim. participam. Como que é a queixa do pessoal? Eles deita, já dorme rápido e acorda de madrugada, ou não dorme rápido, vai dormir só de madrugada? Na maioria, assim, como que a galera... O problema é que a maioria hoje tá tomando remédio. Então... Eles tomam um para desligar e o outro para ativar de manhã. Então... Então, eu já percebi. Então, não dá nem pra disputar com eles, que eles tomam um remédio lá Então- que dormem 8 horas, dormem 10 horas. Não dá pra ganhar deles. Mas sabe qual que é o problema disso aí, cara? Quando você usa indutor de sono, você usa um benzodiazepínico, por exemplo, um clonazepam, por exemplo, você não tem um sono, a gente chama de sono REM, né? Que é aquele sono rei, aquele sono onde ali é produzido, por exemplo, GH.
né, que é um hormônio que ajuda a queimar aquela gordurinha localizada, né? Um hormônio do crescimento. Então, quando você usa essas substâncias, você não produz bem o GH. Produz um GH muito complicado, muito deficitário, muito pouco. Agora, para dormir, existe um ritual, né? Você tem que ter um ritual. Pode usar suplemento? Suplemento. Usar suplemento é uma coisa.